Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro aqui das Ciências Jurídicas da Grão Faculdade, um momento que a gente reserva para você, para que a gente possa trazer temas atuais com profissionais, especialistas na área. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial, que também é professora da Grão Faculdade, que está falando diretamente do Rio Grande do Sul, que é a professora Cristine Rocha. Professora Cristine, seja muito bem-vinda aqui à Grão Faculdade. Muito obrigada, professora Núbia. É um prazer estar com todos aqui nesse momento, né, de falar um pouquinho de uma das nossas disciplinas aqui da área jurídica. Então, quero agradecer a todos essa oportunidade. Espero que a gente consiga aclarar um pouquinho como que funciona a atuação de um perito. Professora, nós que agradecemos a sua disponibilidade em compartilhar os seus conhecimentos, mas, sobretudo, de estar conosco na Grão Faculdade, porque a gente tem uma professora, né, com o seu profissionalismo, com a sua dedicação, é muito importante para a gente. Para você, ouvinte, a nossa professora Cristine, ela é advogada, ela é mestre em Direito, especialista em Direito do Estado e Direito Processual Civil, duas áreas importantíssimas. Ela é professora universitária e é na Associação de Juízes do Rio Grande do Sul e também aqui no Gran Cursos e na Grão Faculdade. E a professora Cristine escolheu um tema que é muito legal, que ela vai falar sobre perito judicial no processo civil. Quais são os pontos chaves aí de atuação? Professora Cristina, nossos alunos são todos seus. Muito obrigada. Bom, pessoal, hoje é o dia da gente aclarar um pouquinho dessa função do perito, que temos uma disciplina específica aqui na Grão Faculdade, muito voltada para a atuação do perito, inclusive no processo de falência e recuperação judicial, mas mais do que nunca, é super importante dizer que o perito, sem dúvida alguma, por ser um auxiliar da justiça, ele vai atuar nas mais variadas modalidades de processos, e aqui principalmente falando dos processos cíveis. Então, não somente pela Lei 11.101, não somente na recuperação judicial e falência, mas principalmente em todos aqueles processos em que for necessário um conhecimento técnico ou mesmo um conhecimento científico. Então, nós teremos peritos das mais variadas áreas. Nós teremos peritos contábeis, nós teremos peritos de área de engenharia, de área de arquitetura, enfim, todas essas áreas de conhecimento. Aí vem a grande questão. Por que a figura do perito? Quando nós temos um processo judicial, é super importante compreender que o magistrado, o juiz, ainda que ele detenha algum tipo de conhecimento, será que ele poderia utilizá-lo? A resposta aqui ela é negativa. Então, o juiz, ele tem que ser dotado de imparcialidade. Então, ele é aquela figura que ele fica um pouquinho equidistante, distante das partes. Então, realmente, quando houver a necessidade de um conhecimento mais aprofundado, de um conhecimento sobre uma área específica, a gente vai estar podendo verificar a designação desse profissional com esse grande conhecimento. É super importante dizer que perícias judiciais, elas são modalidades de provas que são realizadas ao longo do curso de um processo. Mais do que nunca, aquele que é nomeado por um juiz, como regra, ele também vai ter que ser aquele sujeito dotado de uma imparcialidade. Então, não dá para ter nenhum tipo de vínculo com alguém que é parte, com alguém que entrou com a ação, que é autor, com alguém que é réu. Então, é uma função super especial, super específica ao longo da trajetória de um processo e, obviamente, que acaba por ser interessante para as mais variadas profissões e profissionais. E por que eu estou falando isso? Muitas vezes o que me é questionado é, por exemplo, no âmbito da recuperação judicial e falência. Daqui a pouco você é nomeado um perito para atuar. Primeiro ponto, né? Como ser nomeado um perito? Então, a necessidade de ter algum tipo de conhecimento técnico, específico, que esse profissional ele vai estar se inserindo num cadastro. Então, nós temos os sítios dos tribunais, onde é plenamente possível fazer esse tipo de cadastro para se habilitar. Então, passa a ingressar dentro de uma lista de profissionais
que vai estar podendo ser chamado, designado por um juiz para atuação ao longo de um processo. Mas será que vale a pena atuar, por exemplo, num processo de recuperação, num processo de falência? Essa é uma pergunta super corriqueira, porque muitas vezes a grande dúvida é: nossa, mas aquela empresa, né? Aquele empresário, ele está falindo daqui a pouco. Será que vai existir montante suficiente para eu receber? Daqui a pouco vou trabalhar dentro de um processo, fazer tudo bonitinho, vou conseguir receber? Sem dúvida alguma, a gente já tem reserva de valores para implemento desses profissionais, desses auxiliares da justiça. Isso é super importante de ficar claro. Às vezes também a dúvida que bate na minha porta é: bom, e também nos outros processos, assim como na recuperação judicial, então há essa facilidade para recebimento? Quando a gente fala de processo civil, é super importante que todos saibam. A gente tem uma das legislações mais recentes voltadas para o âmbito do processo civil. Talvez foi uma das últimas grandes reformas. É nessa área que reside, portanto. E por quê? Porque a gente tem uma lei, que é a lei número 13.105, ela é uma lei de 2015. Então, para nível processual, para nível de legislação, é considerada uma legislação muito recente. E uma das grandes novidades foi trazer o crédito daqueles que são auxiliares da justiça, e o perito é um auxiliar da justiça, como a gente começou a comentar, como um crédito analisado em vista de ser um crédito judicial. Ele tem um peso do que a gente denomina de título executivo judicial. Mas o que isso é importante para que a gente consiga de fato compreender? Que antigamente, quem era, por exemplo, um perito, quem era auxiliar da justiça, quando não recebia, tinha que ir lá ingressar com o processo, conseguir tentar receber, né, tentar efetivar os seus valores. Hoje em dia não, é muito simples. No mesmo processo, faz esse pedido para o magistrado que vai buscar reservar meios suficientes. Então, a gente já diz assim, a chance de não receber, para não dizer que ela é zerada, ela é praticamente nula. Então, tem essa grande facilidade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande área de atuação hoje em dia para o mercado de trabalho. Professora, é muito legal ver você falando da atividade do perito. Por quê? Porque a gente vê essa mesma paixão que você demonstra aí na sua fala, nas suas aulas, né? Que foi a disciplina de perícia e recuperação judicial. E eu gosto muito disso, por quê? Porque o perito, ele desempenha um papel importantíssimo quando se fala de recuperação e de falência, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, professora Núbia. Por quê? Porque principalmente na legislação, e principalmente num ponto muito específico, eu vou tentar facilitar para todo mundo que está nos ouvindo também conseguir compreender. A gente tem uma parte da disciplina que ela aborda o que ocorre quando uma recuperação judicial acaba por se tornar uma falência. E isso a gente chama de convolução da recuperação judicial. Então é aquela situação que muitas vezes se pediu a recuperação, mas não se tem mais viabilidade econômica, não tem mais como aquele empresário conseguir se salvar. Então realmente vai acabar com o juiz, muitas vezes tendo que, então, fazer essa mudança, essa mutação, por assim dizer, da recuperação para o reconhecimento da falência. E nesse momento especial, a gente precisa compreender que, já que isso ocorre, muitas vezes a gente não tem bens suficientes para quitar. Aí a gente fala que vai ser feita uma liquidação, ou seja, vamos ver o que a gente consegue salvar ainda desses valores, para que a gente consiga, na medida do possível, fazer o pagamento para aqueles que são os credores e dentro daquela ordem de preferência que a gente trabalha. Exatamente aí a gente vai poder ver muito fortemente a figura do perito sendo designado para atuar ali ao lado, muitas vezes, do administrador judicial, para que a gente consiga, de fato, verificar qual é a situação real, né? Como que está no negativo, quanto que esse negativo de fato existe ou não existe, para que os credores, enfim, né, consigam ter uma noção daquilo que ainda pode vir a se salvar daqueles créditos que ainda estão remanescentes. Então, em vários momentos do âmbito da recuperação judicial e também da falência, a gente acaba vendo fortemente a figura do perito como esse grande profissional que vai aclarar para todos, né,
qual é aquela situação real. Será que tem como recuperar muitas vezes ainda? Ou daqui a pouco não tem mais como recuperar? E o que dá para salvar ou não? E é muito interessante isso, Cristine, porque a gente vê muito o papel do perito naquelas séries que a gente assiste na televisão, né? De CSI, como se fosse um investigador ali, criminal. Mas o papel da perícia no direito civil, no processo civil, ele é muito mais comum, muito mais usual do que parece ser no processo penal. E por que que no processo penal essa figura do perito é tão mistificada? Pois então, na verdade, agora eu vou ter que assumir um pouquinho, professora Núbia. Eu acredito que a gente também tem algumas abordagens muito maiores, por assim dizer, no âmbito do processo penal, porque os alunos têm aquela inclinação também para o processo penal e porque Sem a dúvida. sociedade gosta de saber os pontos do criminal. E o Sim. coitado do processo civil, Fica né? largado. É largado, por assim dizer. A gente sempre faz uma brincadeira no âmbito da graduação, é que o pessoal entra apaixonado pelo penal, mas sai casado com o civil, né? Então, eu gosto de dizer assim, de uma maneira para o dia a dia, até para incentivar o pessoal, que eu sempre tento puxar para o meu lado, né? Vamos Sem tentar dúvida. gostar mais do processo civil, por favor. Pessoal, é um âmbito de atuação muito mais simplificado, muito mais leve para o dia a dia, né? Porque cá entre nós, um perito criminal, ele tem situações, por assim dizer, extremamente delicadas, né? A gente está trabalhando com vidas, então com liberdade. É muito mais complicado do que trabalhar com materialidade, com bens, né, com direitos que ultrapassam essa noção de liberdade, porque o processo civil está voltado para isso. Eu gosto de dizer, aqui principalmente a gente está de olho no material, né? E é o que move o mundo, né, pessoal? Então tem que gostar dessa área do processo civil. A gente tem uma atuação muito forte, é, por assim dizer, uma área que está crescendo cada vez mais, essa atuação de peritos, principalmente no âmbito dos processos civis. É uma área super delicada, é uma área que eu gosto de dizer assim, ela é muito gostosa de lidar, principalmente até pelas facilidades agora que eu estava comentando que a legislação trouxe. E eu acho super importante de dizer que dentro do Código de Processo Civil a gente tem tantas facilidades para aquele que acaba atuando como um perito, e uma delas que eu digo também que ela existe. Será que quando eu sou nomeada um perito eu vou ter que ir até lá ao juiz, eu vou ter que ficar assinando termos de compromisso? Pelo Código de Processo Civil isso é dispensado para o perito. Então, a gente tem muitas facilidades para que ele esteja atuando ali como, de fato, um dos braços do juiz, né? Ele trabalha com aquela noção de imparcialidade, ele é um auxiliar da justiça, e que, de fato, que ele também consiga receber, né? E facilidades para que ele receba. Outra grande novidade, até aproveitando, então, a nossa conversa, que eu acho super relevante de dizer, é que até as próprias partes poderiam estar escolhendo um perito. Né? Isso não é algo, daí daqui a pouco uma preocupação daqueles, mas e agora, né? Eu vou me candidatar a ser perito e não vou daqui a pouco receber a nomeação porque as partes daqui a pouco vão estar escolhendo o perito. A lei prevê algumas facilidades, mas a gente sabe que nem todas as facilidades, elas no dia a dia ocorrem tão seguidamente. E o que é importante de dizer? O processo civil, ele é um processo que, ainda que a gente busque mecanismos de conciliação entre as partes, que também no momento da recuperação judicial a gente fala bastante sobre isso, e ao longo de todos os processos civis a gente tenta mecanismos de autocomposição, aquela ideia de que as partes tentam entrar num acordo, né, para facilitar, para terminar esse processo quanto antes. Mas entrar num acordo não é a regra, porque a gente tem processos que são conflituosos, exatamente por isso que os processos existem. Eu brinco com os meus alunos que processo é dor de cabeça, né, professora Núbia? Sim. Então, assim, é um problema que existe, que a gente não conseguiu entrar em acordo, né, uma parte com a outra, e aí a gente precisa daquele terceiro imparcial, que é o juiz, com os seus auxiliares, muitas vezes decidindo qual é a melhor solução para aquele conflito.
Então, se já não entram em acordo no início, quiçá para conseguir escolher uma figura de um perito. A gente tem a previsão na lei, normalmente, claro, como processualista, a gente debate bastante, isso passa para os nossos alunos que existe. Mas a possibilidade disso acontecer, eu digo assim, ó, em mais de 10 a 15 anos, estou indo para o 15º ano de advocacia. Obviamente, né, depois de 2016 que a gente teve a mudança, não tenho como dizer sobre tantos anos de aplicabilidade, mas até hoje eu não peguei nenhum processo em que as partes escolheram de comum acordo um perito. Eu também não. Normalmente é o juiz designando. Então, realmente é uma ideia de ter uma certa, por assim dizer, não é para ter regalias, né? Talvez trabalhando dessa forma mais simples. Então, o perito vai ser amigo do juiz, não vai? Não, a ideia é que ele vai compor uma lista. Então, dentro daquele conhecimento técnico ou científico que ele tiver, ele vai estar entre os outros profissionais qualificados, podendo a qualquer tempo ser chamado para estar realizando esses grandes trabalhos que facilitam e muito as decisões judiciais. Agora, eu só vou dizer uma única coisa que eu comentei aqui, que eu acho que, de repente, às vezes vem aquele feeling, né, de professora, e eu acho que pode ser algo que pode gerar uma dúvida para quem quer ser perito. Será que eu vou ter responsabilidade sobre aquilo que o juiz vai decidir? Porque daqui a pouco, pelos preocupados de plantão, isso possa ser uma grande problemática. Com certeza, ia ser uma pergunta. Então eu acho super importante da gente dizer que o perito ele é um auxiliar. Então, por mais que ele vá auxiliar, ao fim e ao cabo, quem decide é o juiz, né? Então, ele vai fornecer elementos suficientes, a gente vai ter o laudo pericial, que é esse documento que ele formula, mas ao fim e ao cabo, na maioria dos processos, nós vamos ver a figura do juiz decidindo. E isso não significa que obrigatoriamente ele tem que seguir à risca o que o perito disse. Nós temos entendimentos do STJ que já trabalha a ideia de que o juiz tem o que nós chamamos de livre convencimento motivado. Isso é altamente criticado pelos doutrinadores no âmbito do processo civil. Mas no ponto de provas a gente acaba verificando que isso acontece. Então, para todos entenderem, você está trazendo mais um elemento de provas dentro do processo. Mas se o juiz, muitas vezes, na maioria dos processos, quiser desconsiderar exatamente aquilo que o perito trouxe, o juiz pode fazer isso na sua decisão. Ele vai ter que justificar o porquê. Muitas vezes ele vai ter outros elementos de prova. Ao lado do perito, muitas vezes figuram assistentes técnicos, né, que são aqueles profissionais que as próprias partes fazem a nomeação. Então, eu posso contratar alguém para o meu cliente para ele trazer um parecer técnico, que é a expressão que a gente chama, daí não é laudo, né? Pra, talvez convencer o juiz. E muitas vezes o profissional que não foi nomeado pelo juiz, também oferecendo informações, daqui a pouco pode convencê-lo, diferentemente do perito. Então, talvez para abrandar, então, a responsabilidade daqueles que pensam e gostam da carreira de perito judicial, mas daqui a pouco pensam também na questão da responsabilidade, isso pode gerar um certo medo. Saiba que você não vai estar obrigando o juiz a decidir exatamente da maneira e conforme aqueles dados que você estiver trazendo dentro do processo. Super importante, eu acredito que fazer esse aclaramento para os alunos. Super importante, e eu amei cada fala, viu, professora Cristine, porque você foi em todos os pontos que os nossos alunos, que os nossos ouvintes têm mais dúvida. Quero ser perito, e aí, como faço? Será que o perito é só por concurso público? Será que é seguro eu ser perito? Eu vou responder por isso? Será que existe só o perito criminal? Então, você desmistificou várias perguntas que os alunos normalmente fazem, e eu te agradeço muito por isso. Quero agradecer a oportunidade de estar com você aqui. Graças à internet é possível, não é? Eu aqui em Brasília, você aí no Rio Grande do Sul, que é uma terra que eu amo muito. Te agradecer pelo trabalho que você tem feito na Gran Faculdade, que está impecável. E eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui para mais lives e até presencialmente. Com certeza, professora Núbia. Foi um grande prazer e foi um grande prazer
está fazendo gravações, está fazendo todas essas sugestões, inclusive, para que venham estudar com a gente, saber um pouco mais também dessas noções da atuação de um perito. Então, muito obrigada, espero que seja a primeira de muitas, e para mim é sempre um prazer estar aqui no GRAN. Muito obrigada, professora. Você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela presença. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o link dessa live com aquele que tem interesse na carreira de perito. E não se esqueça, aqui na Grão Faculdade sempre temos um tema interessante e relevante para você agregar na sua formação continuada. Até a próxima!